Olá, pessoal! Olá, pessoal! Aqui é o canal Obra Nerd e o filme do Coringa vai estrear agora, dia 3 de outubro, né? Estrelado por Joaquim Fênix. E a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre as origens e referências do personagem. Sou o Potter. Wendel. Alexandre. Bom, vamos começar logo do início, né? Coringa ele foi criado um ano, basicamente, um ano depois do Batman. Um ano não, 2. O Batman foi criado em 38, Coringa foi em 40. 1940. Em 40. E ele era... Bob Kane? Mesmo trio, mesma dupla, né? Que originou com o auxílio do ilustrador Jerry Robinson. Que até hoje existe uma polêmica, né? Sobre quem realmente foi responsável pelo visual do Coringa e tudo mais. Obviamente inspirados pelo filme da época, né? Sim, ele foi inspirado no filme O Homem que Ri, né? Que é um filme americano. O filme ele foi o Bob Kane, né? Ele se inspirou no ator Corin Weidman, justamente no filme O Homem que Ri, que é um filme que foi dirigido pelo expressionista alemão Paul Leni, né? Em 1928. 28. E eu Cinema mudo. Era a transição entre o cinema mudo e o cinema falado. Então o filme ele tem aquelas legendas, tudinho, mas não... Mas ele tem um fundo musical. Um fundo musical, tem um fundo musical. E é um filme muito bonito, muito interessante, o figurino, e você percebe, a única coisa que eles tiraram do Coringa realmente foi a aparência do ator, que é extraordinária. É o Coringa. A história é assim, desse Homem que Ri. O Gwendolyn Payne, que é o Homem que Ri, ele foi um grupo de ciganos que pegaram ele e fizeram uma operação nele, para ele ficar daquele jeito, porque não foi um castigo, porque suspeitava-se que o pai dele fosse traidor do rei Jaime II. Eita. Aí o Jaime II, por vingança, dá para esse grupo de ciganos e eles fazem essa operação e ele fica com essa afeição, rindo o tempo todo, né? Pois é, e isso é emprestado para as histórias do Coringa, esse né? drama, O tempo exatamente. todo, é recorrente. Essa é né? especial, porque ela faz o mesmo nome, faz alusão direta ao filme. Exatamente. Né? Mas só isso, o caráter, e a gente vai falar daqui a pouco sobre o caráter do Coringa. O Jerry Robinson, ele se inspirou porque ele tinha uma ficção, ele era aficionado por baralho, e com base nesse visual ele criou, vamos dizer assim, juntou a imagem icônica com o personagem do baralho e tudo mais e virou o personagem, né, que a gente conhece hoje como Coringa. Na época, o Coringa, ele basicamente era um criminoso genial, um ladrão, só que ele matava todas as vítimas, ele não se contentava apenas em roubar. E a forma como ele matava era das formas mais variadas que vocês imaginarem. Era tiro, era facada, ele envenenava. O Coringa ele é muito sádico, né? Então ele surge daí o sadismo do Coringa. Ele né? sempre foi assim. Ele tem o prazer de matar. O prazer dele é a morte, né? Então a piada final é a morte da pessoa. Sim. O Coringa, ele inicialmente, ele era um personagem que ele era tão enigmático e tudo mais que quando ele foi criado, inicialmente, os criadores dele queriam matá-lo logo na primeira edição, na primeira história. E uma curiosidade, ele estreou na revista do Batman, número 1 do Batman. Quando o Batman estreou, não existia ele, foi numa revista de Detective Comics, né? Uhum. E 2 anos depois, no auge da popularidade, ele ganhou a revista própria, estreando com o que seria o seu rival mais famoso, que no caso seria o Coringa. Fazendo isso, era para ele ter morrido, né, no início, logo na primeira história, por uma decisão editorial. Que o editor foi o Whitney Wells Wolf, né? Que ele viu o potencial do personagem e disse, não pode matar esse personagem. Cara não pode morrer. Não pode morrer de jeito nenhum. Cara, o que ele viu nesse psicopata aí? Cabelo verde. Mas o moral da história, curiosamente, em várias histórias depois, toda vez que o Batman enfrentava o Coringa, ele tinha um final trágico, em que supostamente ele era dado como morto. E do nada voltava. Na próxima, obviamente, né? Tinha um rodízio de vilões que o Batman enfrentava, e enfrentando os quadrinhos. E cedo ou tarde ele ia acabar enfrentando o Coringa de novo. Nem os próprios criadores dele tiveram a ousadia, pelo menos na hora após a criação, de mostrar a origem dele. Mostrar o nome do alter ego, né? Da identidade secreta dele. Não tinha isso. A primeira origem dele veio aparecer 11 anos depois 11 anos que ele apareceu depois. nos quadrinhos. 11 anos depois. E assim, e não era uma origem definitiva, né? Não se tornou definitiva, porque o segredo da origem dele é a temática
principal da personagem, né? A própria origem dele, na realidade, mostra como ele veio adquirir o aspecto do homem que ri. Certo. Ela não entra no cerne, né, na personalidade do... Pois é, mas será que 11 anos depois tinha essa ideia de que não, a origem dele ela tem que ser enigmática, porque faz parte do personagem dele, ou foi o que foi acontecendo? Eu acho que era uma limitação, talvez, da época, não apenas de visão, mas talvez até mesmo dos criadores, cara. O próprio... Não usaram, né? Não usaram. Eu acho que a gente percebe nas histórias da época que o poder de argumentação, em comparação com hoje em dia, né, é bem menor, né? Não foi premeditado. Aí, voltando para essa origem, a forma como ela é conduzida é bem interessante, porque é uma história de mistério, né, meio How to Get Away with a Murder, né, que o Batman ele é convidado para uma universidade para dar aula de investigação, e ele desafia os alunos dele a descobrirem não a identidade do Coringa, mas a identidade de um vilão que ele nunca soube a identidade, que era na verdade era, como é que era o nome? Elmo Vermelho, uma coisa assim. E é aquele padrão da história que se tornou meio que uma espinha dorsal. Por mais que existam várias variações de personalidade, de origem do Coringa, mas em quase todas ele acaba enfrentando o Batman e no meio do confronto caindo num tonel de produtos químicos e saindo daquele jeito, né? Pior do que entrou. Tanto que essa história virou a espinha dorsal que o Alan Moore usou ela na Piada Mortal, que até hoje é a referência no que diz respeito à origem. É a HQ do Alan Moore, essa aqui é uma edição já mais recente, de alguns anos atrás. Paralelamente à história que acontece, que é uma história marcante, ele fala da origem do Coringa também. Então, essa acaba sendo uma das, vamos dizer assim, mais famosas origens do Coringa. Mas ela é contada em duas linhas, né, vamos dizer assim. O Coringa ele quer provar uma tese e para fazer isso ele faz o que faz, né? E há uma sugestão que ele estuprou... que ele fez mais do que alejar. Estuprou a Bárbara Ele usou de violência. Se foi sexual ou não, fica meio no ar. Embora... Mas no final, quando o Coringa se apresenta ao Batman, ele fala assim que... Ele fala o que ele fez, aleijou, deu um tiro na Bárbara Gordon, deu um tiro nela. Ele deixou o pai dela louco, um velho, e ele não cita que estuprou, que seria um impacto muito grande pro Batman se ele falasse isso. Então ele não falou. E assim, eu acho que, embora o personagem seja canalha por natureza, ele tem uma ética própria. Um padrão ético tipo o Doutor Destino. As perversões dele não passeiam pelo âmbito sexual. Exatamente. Pronto. Ele tem um monte de perversão. Mas existe uma história em que ele se encontra com um crossover. Tudo bem que não faz parte do cânone Marvel, DC e tudo, mas ele encontra com Caveira Vermelha. E ele fica indignado ao descobrir que o Caveira Vermelha é um nazista. Ele diz, eu sou um maluco, mas eu sou um maluco americano. Então, ele tem um crossover do Batman padrão de ética dele lá, que eu presumo, pra mim, ele não estuprou a Bárbara Gordon. John Byrne, né? John Byrne. Ele a deixou nua justamente para impactar a imagem pro pai dela que estava preso, que ele estava torturando o pai dele visualmente. A Piada Mortal, apesar de mostrar o passado do cara, aparece que ele era casado, a mulher dele, né, estava grávida, esperando um filho, ele era um comediante fracassado, né, passando por necessidade, mas ninguém fala o nome dele. Então a história acontece onde o ponto de vista dele é o seguinte: todo mundo pode ser o Coringa, basta um péssimo dia. Nessa HQ, o Batman ele aparece alinhado, vamos dizer, envolvido com a origem do Coringa. E no Batman do Tim Burton, no Coringa do Tim Burton, o Coringa aparece envolvido na origem do Batman. Isso. Sim. Interessante. E existe um polêmico final, né? Que em teoria não se sabe o que é que aconteceu. Os autores defendem, pelo menos o desenhista, o Boland, na opinião dele, o Batman esganou. Aquela cena é fantástica. É fantástica. Ele parece, né, o Batman pega o Coringa, prende o Coringa e o Coringa conta uma piada, né? E eu sou péssimo para contar piada, mas a piada é mais ou menos assim, que são dois loucos tentando fugir do hospício, né? Aí do hospício, aí um pula pro outro prédio. O outro fica com medo, ele diz assim, não, eu vou acender a lanterna, você passa pelo feixe de luz. Aí você acha que eu sou o outro louco? Você acha que eu sou maluco? Se eu estiver no meio do caminho, você pagar a luz.
saber que era o fim do Coringa ali e ele ia matar o Coringa mesmo, né? Pra tentar... Tipo, pelo menos uma vez na vida uma piada tua vai ser engraçada. Vai ser engraçado, exatamente, que seria a morte, né? Que é justamente todo... O motivo do humor do Coringa era a morte. Então pro Batman aquele momento era um momento feliz pra ele também. Mas depois dessa teve uma feita pelo lendário Alex Ross, né? Em que... Genial. Dão a entender, é uma conversa entre dois funcionários do Arkham, que os dois conversando, eles encontram um relatório com uma ficha médica do Coringa. E nessa ficha, ela passeia um pouquinho por tudo aquilo que a gente já falou, sobre a origem da queda, o confronto dele com o Batman, o passado dele como o Capuz Vermelho, sendo que ela dá um porém. A pessoa que está avaliando a mente do Coringa, ela defende que o Coringa não é louco. Ela defende que ele é louco, que ele é um cara obcecado, ele é um cara extremamente inteligente. A loucura é um disfarce. E ele usa a loucura como disfarce para não ficar preso com os criminosos comuns. Não se sabe por receio, por medo ou por pura vaidade, por ele não se achar um criminoso comum. Né? Então, e termina no final descobrindo quem foi o que fez o relatório. Foi uma tal de doutora Quinzel, né? Que é a nossa querida Arlequina. Né? O que a gente pode comentar sobre a origem é que foi lançado até pelo criador um dos roteiristas da série do seriado do Heroes, né? Em que nessa origem mostra que o Coringa ele é um capanga da máfia, um assassino muito bem pago, extremamente competente, só que está entediado. Ele não encontra mais razão na vida dele. Todo mundo que ele queria matar, o que ele queria fazer, ele já fez e ele não encontra nenhum obstáculo. Só que, curiosamente, o que acontece? Surge o Batman e ele fica fascinado com a figura do Batman. E com base nisso, ele volta a cometer crimes para chamar a atenção do Batman. Nesse processo, essa história ela é de 2007, se eu não me engano. Ela já sofreu a influência, inclusive, do Ledger já. Num determinado momento, o Coringa atinge, sem saber, obviamente, né, um interesse romântico do Bruce Wayne, do Batman, portanto, do Batman. E o Batman fica numa encruzilhada entre correr, perseguir o personagem que aí ele só usa o nome de Jack. E aí o que acontece? Nesse confronto, ele atinge mortalmente, esfaqueia a moça. O Batman fica entre salvar a garota e correr atrás do Jack. Nesse processo, ele obviamente vai optar por salvar a garota, só que ele joga o Batarangue e o Batarangue acerta o rosto do Jack, fazendo a cicatriz na boca. O nome da cicatriz tem um nome, sabia? Esse corte daqui até a orelha se chama Charles Smiley. Não sei porquê. Aí o que acontece? Aí já começa a cicatriz que fica marcada devido ao Heath Ledger no filme do Nolan, né? Do Coringa. E no final eles se enfrentam, como sempre, volta para a espinha dorsal, eles se enfrentam numa loja de cartas, numa fábrica de cartas. E ou é numa fábrica de cartas ou é numa loja de produtos químicos, a Ace Chemicals, né? E ele cai no tonel e se torna o Coringa também. Mas o que ele está querendo dizer? Ele diz que no início o Coringa sempre foi um homicida, ele sempre foi um psicopata. O tonel piorou, ampliou o que ele já era. Ao contrário da Piada Mortal, que a Piada Mortal ela diz que ele foi um produto do meio, né? Produto do meio. Ou seja, ele se meteu no crime porque ele era um comediante fracassado e ele tinha que sustentar a família dele de algum jeito. Nas histórias mais recentes, ele mostra, meio en passant assim, no bate-computador dele, os três Coringas que a cadeira revelou para ele. Curiosamente, um dos Coringas é o Coringa da origem dele, dos anos 40. Certo. 40 não, perdão. É o Coringa dos anos 50 e 60, que devido àquele código Sim, Comic Code, o Coringa durante um bom período, ele era apenas um palhaço e ele não matava. Na verdade, ele não matava ninguém nesse período. Nem o próprio Batman, né? Durante os confrontos e tudo mais, ele tinha as onomatopeias dele batendo e tudo mais, mas não tinha sangue, visualmente. Mas o Comic Code, ele quase mata o Batman, né? Porque ele diminuiu a violência do Batman, né? Então, o público... Aí que surgiu o Batman da década de 60, aquele Exatamente. Batman do Adam West, né? Esse Coringa é um deles. Aí tem um Coringa da Piada Mortal, né? Ou seja, uma referência, né, ao Alan Moore, ou seja, esse tinha que ser um dos Coringas, né, existentes, claro, mas essa criatura aqui. Esse aí é e o Coringa do Ano Zero, da fase do Scott Snyder. Traz aí. Que ele, pela própria capa já está dizendo, ele é bem mais visceral, ele é o Coringa mais cruel e mais carniceiro de todo. Tanto que a história, justamente que vem a máscara, é que numa das histórias ele arranca o próprio rosto. Essa edição veio onde, Potter? Ela é importada, cara.
tirar aqui, cara. Potter. Opa! Vocês vão lá. Tá aqui. Olha, cara, eu não tirei nem o... Cara, punk isso aqui, viu? Muito show. E é o volume 3 da Morte na Família. Em que ele, mais uma vez, em teoria, esse Coringa, por sinal, ele tem toda uma outra teoria também que o próprio Batman descobre, que esse Coringa, ele usa o mesmo subterfúgio da Corte das Corujas, Deitado. para se sempre escapar da morte e se manter jovem. Ou seja, não se sabe a idade, na realidade dele. Só que essa história, ela entra automaticamente em conflito com uma outra, que o próprio Snyder criou, que é justamente a do Ano Zero, quando ele enfrenta o Capuz Vermelho e o Capuz Vermelho cai no tonel. Certo. Se aquilo ali aconteceu, o Coringa, ele tem praticamente a mesma idade do Batman, talvez um pouco mais velho. E nessa história, já diz que o Coringa talvez tenha mais de 300 anos, ele está na história de Gotham, ou seja, sempre vai ter um mistério. É uma espécie de It. Não sei, como se fosse um It. Pennywise, na realidade né? Pennywise. Ele começa a investigar, ele começa a encontrar fatos, que nem no It, né? De recortes de jornal e tudo mais, e sempre numa foto, num cantinho, ele encontra pessoas que têm a fisionomia parecida com a do Coringa. Eu prefiro o Bingo. 2. Aí, moral da história, só pra finalizar, até agora não se sabe, não foi explicado ainda como é que existem esses 3 Coringas. Provavelmente eu chutaria que, como a DC ela vive se rebutando, fazendo unificação de realidades e tudo mais, que por algum acidente do destino, esses 3 Coringas de 3 realidades diferentes, eles estão na realidade agora atual do Batman. Como isso vai se desenrolar? Isso é um chute, meu. Como isso vai se desenrolar, só o futuro vai dizer. Fase do cinema, aí vou deixar, meu amigo, você. Tim Burton, né? Tim Burton. Tim Burton, Jack Nicholson. Melhor Coringa? Melhor Coringa? Não, opinião? eu sou fã do Ledger. O Ledger, pra mim... O Potter também, né? Eu também. Eu não vou sem querer desmerecer o trabalho do Jack Nicholson, que foi pioneiro, né? O Jack Nicholson foi genial, né? Tanto que ele ficou chateado por não ter sido chamado no filme do Nolan? Do Nolan. Que ele falou que ele não tinha sido chamado pela segunda vez. Ele queria ser o Coringa de novo. E ele ficou muito chateado. E quando Ainda bem que o Nolan não fez isso. Então. E quando o Ledger morreu, ele disse assim, eu não avisei? Ele fala, eu não avisei pra vocês? Sério que ele falou isso, cara? Eu li isso numa reportagem que eu fiquei assim... Sinistro. Ele mostra essa parte do Coringa, ele justamente fazendo esse vínculo, né? Ele mata a família do Batman, né? E ele é um bandido, ele tem um nome, Jack Napier? Jack Napier, coisa assim. Que tem o bordão, né? Já dançou com o diabo sobre a luz do mar. E é complicado, porque na origem das HQs, né? O Batman já existia quando o Coringa nasceu. Sim. Não é verdade? Sim. Na primeira origem, aquela origem mais... Apenas o Batman criou o Coringa, né? Exato. E não o inverso. E no filme, tanto que tem, ele usa isso do bordão, ele fala, né? Eu criei você, mas você me criou primeiro, né? Você me criou primeiro. Exatamente, tem essa questão, né? De que o Batman não existiria sem o Coringa e vice-versa, né? Isso é bem colocado no filme. E assim, a atuação também do Jack Nicholson, aquelas danças que ele faz quando ele entra no museu. Ele fez um personagem... imaginando o Coringa da década de 60, aquele Coringa que era estrelado... né? Aquele bem bobo. Exatamente, mas já com um Coringa sádico, assassino, cruel, né? Então ele conseguiu misturar os dois e assim, tirou uma essência do Coringa que até hoje é limitada até hoje. Embora o Ledger tenha feito um trabalho exuberante, mas aquele Coringa do Jack Nicholson, ele foi marcante também. Era a referência. Era a referência. Eu me recordo, por tempos depois, quando o Ledger foi escalado, a referência que eu tinha do Ledger era de comédia romântica, né? Eu creio, se fizerem uma busca na internet sobre meus comentários na época, eu encontrei eu falando mal pra caramba. Do Jack Nicholson? Não, do Ledger. Do Ledger. Pô, como é que pode chamar esse cara? Esse cara faz comédia romântica, pô, ser o Coringa, um dos personagens, um dos maiores vilões do quadrinho. Com certeza vai ter alguma coisa minha assim escrita e tomara que nunca encontrem. O Jack Nicholson mostra o Coringa mais sádico. Sim. Aquela cena que ele vai tirar o revólver dele, que ele
vai saindo daquela... Não tem como tu não torcer por ele, cara, em determinados momentos, cara. Tu sabe que ele é um vilão, mas tu torce. Ele tem um carisma que é próprio, né? Entre esses dois, do Ledger, o Ledger, não vamos sair do Ledger, não. As menções às origens dele, aquela brincadeira. Exatamente, que volta aquele tema, né? Isso. O que é verdade e o que é não é. O que é criação, a própria invenção dele e o que é que realmente aconteceu, né? Porque ele conta algumas coisas, que ora ele foi uma criança abusada, né? Ora ele era o abusador, né? Exatamente. E esse ciclo aí não se sabe quem é que está falando a verdade. E isso aí flerta com a própria origem dele, quer dizer, nunca é uma coisa ou é outra. Exatamente. São meias verdades, né? Nunca é uma coisa obscura. E nesse inteirinho entre esses filmes, eu gosto de mencionar sempre aquela animação do Batman, A Máscara do Fantasma, que eu acho ela fantástica. A melhor, até hoje, a melhor animação já feita do morcego. Ainda o morcego daquela fase clássica do Paul Dini, né, baseado no desenho do Batman clássico da animação, né, e que ela mostra, é interessante, ela também, meio que como a origem do Coringa, que foi feito 11 anos depois da criação dele, ele entrega que a origem do filme está escondida no filme. Que lá pelo meio do filme se descobre, o Batman na verdade está enfrentando um justiceiro chamado Fantasma. Em paralelo a isso, mostra o passado do Bruce Wayne, como se fosse o ano 1 dele, em que ele está na dúvida ainda se ele vai seguir a carreira como Batman ou se ele abandona isso para seguir uma vida normal. Né? Casado, ele encontra... Essa eu não vi, é canônico essa aí? E não é, como quase tudo, né? Uhum. Porque o visual do personagem ele é baseado, que foi usado na animação, ele é um outro personagem, o ceifador dos quadrinhos. Podemos pular o filme do Jared Leto, pelo amor de Deus? Por favor. O Joaquin Phoenix vai superar o... Olha, o Joaquin Phoenix... Potencial ele, tem, né? Ele é um maníaco. Eu fui... Você já leu a sinopse? Ela lembra a Piada Mortal. No sentido de que ele é um personagem... Arthur alguma coisa, não estou lembrado do sobrenome. E ele tá tentando virar um humorista e tudo mais, stand-up. Só que em paralelo a isso, ele também tem uma condição. Ele tem aquela doença do riso... Que ele não controla o próprio riso. Ele pode rir, dependendo do estado dele, se ele estiver muito nervoso, ele começa a rir. Tem um nome, essa condição ela existe, realmente eu esqueci, não me vem à mente agora. E nesse processo também mostra um pouquinho da origem da família dele, vinculando supostamente a origem da família dele com a família Wayne. E a partir daí o filme vai se desenrolar. Quem vai substituir o Ledger? O Joaquin Phoenix é um grande ator, um maravilhoso ator, mas o Ledger tá em cima, não tem, é insubstituível. Eu ingenuamente achava isso. Quando eu vi o trailer, o primeiro trailer do Coringa, eu disse, cara, esse cara é o Coringa também. Também. Ele é maravilhoso. No segundo trailer, quando ele dá, a primeira vez que ele dá a risada, aquela risada nervosa, uma coisa meio risada estranha, assim, angustiante. Dá angústia. Angústia, é uma coisa assim que você fica... Você vê, é uma risada com dor e angústia ao mesmo tempo, sabe? É muito belo aquilo, o trabalho que o ator fez. E ele não precisou fazer nada daquilo que o Leto fez. E assim, é um filme que tem envolto com polêmicas, né? Já, isso. Né? Porque assim, eu também, mais uma vez disse, poxa, quando anunciaram o filme do Coringa, disse, poxa, querem romantizar a violência, querem transformar um vilão em herói, eu imaginei isso, né? Mas e isso aí aconteceu também com as famílias que foram vítimas de massacre nos Estados Unidos, que lá em Aurora, quando houve o lançamento do Batman versus Batman e o Cavaleiro das Trevas, não, Batman... Cavaleiro Ressurge? O Cavaleiro Ressurge, esse mesmo. Que a cidade foi tomada? Isso, parece que foi esse aí. Pelo bem. Que houve lá na cidade de Aurora, houve um rapaz chamado James Holmes, ele matou 12 pessoas e feriu 70. E quando surgiu essa questão do filme Coringa, né, do personagem, de fazerem esse filme sobre esse personagem violento, e houve essa preocupação de, poxa, vocês querem romantizar a violência? Aí, tanto que uma das mães de uma das vítimas disse assim, olha, não precisa ter uma foto do assassino da minha filha para me lembrar, basta o cartaz desse filme.
Pra lembrar. Então, é polêmico. É uma coisa polêmica, é uma coisa acho uma questão e de por isso- mais de momento Exatamente. do que de polêmica, assim, porque ninguém viu o filme, cara. Tanto Como é que que ela vai Porque dizer foi que representa? proibido exatamente. agora, proibido Olha, de usar os cosplays. Né? Exatamente. A rede de cinema Landmark, lá dos Estados Unidos, proibiu o cosplay do Coringa. Não vai ter cosplay. Tá, mas E não outras- é devido à polêmica, é porque existem indícios de Ex- negócio que o exatamente, FBI está investigando exatamente. de que podem pessoas disfarçadas Isso, usando e- a fantasia do Coringa para querer realizar ou cometer algum tipo de ato de atentado. Isso. É porque, assim, acham que o personagem ele pode despertar a violência das pessoas. Porque, assim, é um personagem incrível, fantástico. Ele é um personagem de ficção, e eu não era fã do Coringa. Mas você verifica ele é um personagem de ficção em que é um cara que ele tem a moral dele destruída, a violência dele surge dos escombros na forma da loucura, sabe? Então isso aí, Mas o medo... nem sempre ela é destruída, às vezes ele já é imoral mesmo. Não, mas isso que eu ia falar. Não há justificativa. Não, exatamente. Não, mas é isso que eu ia falar. Aí tem a dualidade dessas origens do Corinthians. E tem vezes que não. Isso aí, nada disso, tudo é falso, é tudo a falsidade dele. Ele é ruim Ele é mesmo. ruim mesmo, ele é mal mesmo. Então tem essa dualidade do Coringa, né? Existe isso. Só que as pessoas. O medo é que isso desperte algum tipo de maluco na vida. Infelizmente acontece isso. Mas isso aconteceu em Matrix. Isso aconteceu em Matrix, exatamente, foi. Que Exatamente. mais? Teve um maluco no cinema em São Paulo que fez Em isso. São Paulo foi no filme do Batman. Foi no filme do Batman, não foi? Foi no filme Cavaleiro do das Trevas. Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das foi. Trevas. Por causa dessa polêmica toda, que dizem que estão romantizando a violência, aí a Warner ela lançou uma nota para um comunicado à imprensa. Ela diz assim: a violência armada em nossa sociedade é uma questão crítica e estendemos nossa mais profunda simpatia a todas as vítimas e famílias afetadas por essa tragédia. Nossa empresa tem uma longa história de doações para vítimas de violência, incluindo a Aurora. E nas últimas semanas, nossa empresa se juntou a outros líderes empresariais para convidar políticos a lidar com essa epidemia. Ao mesmo tempo, a Warner Bros. Acredita que uma das funções da narrativa é provocar conversas difíceis sobre questões complexas. Não se engane, nem o personagem fictício Coringa, nem o filme formam um apoio a qualquer tipo de violência no mundo real. Não é a intenção do filme, dos cineastas ou do estúdio manter este personagem como um herói. O próprio diretor, a primeira coisa que ele falou, pessoal, a gente está contando a história de um vilão, não é de um herói. Exatamente. Bom, falando sobre passando também por isso, uma outra série, outra mídia, né, que acrescentou alguma coisa nas origens do Coringa foi a última série, a série Gotham, que no meio da história lá surgiram dois irmãos gêmeos, né, dando outro nome mais um nome para o Coringa, mais um nome para o Coringa, Jeremiah e Jerome Valesca, em que sempre ficou a dúvida qual dos dois assumiria o personagem. Inicialmente a Warner negou, dizendo que nenhum deles era o Coringa, porque o Coringa tinha que ser mantido a hora de mistério. Só que o ator ficou tão bem no Coringa, é outro cara também que ficou muito fabuloso. Bem. A série, opinião minha, eu não gosto da série, mas o ator ali, realmente você olha pra ele e fala assim, caramba, esse cara também é um Coringa. Muito bom, muito bom. E no final da história ficou com o Jeremiah, se eu não me engano. Mas, um dos dois morreu e um ficou. Mas basicamente a origem dele é a mesma coisa também, não foge muito não. Um anarquista, psicótico, cruel, genial por tabela, né, também. Só que ao invés dele se enfrentar com o Batman, confrontar com o Batman e o Batman original, na realidade um irmão jogou o gás da loucura no outro, antes de morrer. Aí aparece só no final ele vítima do gás e se tornando aquilo que a gente já conhece. Mostramos aqui, né, a origem do Coringa justamente para quem for ao cinema assistir dia 3 de outubro, a estreia do Coringa do Joaquin Phoenix, ter uma noção de que é o personagem. Ele não é um herói, ele é um vilão e o objetivo dele é só a anarquia. Então não pensem, não leve criança, é um filme de adulto. Então assistam o filme e assistam com responsabilidade. A expectativa está lá em cima e as críticas que nós já lemos aqui são as melhores possíveis. Então, curtiu o vídeo também, viu, pessoal? Curtiu o vídeo, assinar o canal, clicar no sininho lá e obviamente compartilhar com os amigos se vocês gostaram, né? Falou!